xoxa, capenga, manca, anêmica. Nesses dias de luta, eu faço a minha terapia. Pera aí, não é terapia, mas é terapêutico. Vem comigo sair disso pra isso. Maquiagem simples, mas bonita. Então roda a vinheta e vai. Comecei com a blindagem da Pop. Ela hidrata, blinda e também pode ser usada como primer. Eu uso bem pouquinho dela, tipo 3 gotinhas, pra mim já é o suficiente, porque é tipo um olhinho. Então, pra não pesar na pele, eu prefiro usar só umas 3 gotinhas, que já é o suficiente pra mim. Depois eu venho com o corretivo amarelo pra poder tampar as olheiras. Acabou que eu nem gravei o corretivo, mas é um corretivinho amarelo, amarelo mesmo, sabe? Daquelas paletas coloridas. Então, eu peguei o amarelo e eu passo nas minhas olheiras pra poder dar uma neutralizada. E eu gosto de fazer isso. Passar primeiro com o pincel e depois vir dando batidinhas com a esponjinha pra poder deixar tudo uniforme. Aí eu vim misturando duas bases. Uma base da Ruby Rose Stay Fix e a outra é da Boca Rosa. Se eu não me engano, a da Ruby Rose é MC54 e a da Boca Rosa é a 04 Antônia. Eu misturei essas duas bases com 2 gotinhas da blindagem da Pop, a mesma que eu usei no começo. Aí eu apliquei a base dando batidinhos com a esponja. Daí eu peguei essa paletinha de contorno da Maxi Love, ela é maravilhosa. Eu usei esses 2 últimos tons, misturo eles para poder usar de blush. Aí eu passo nas bochechinhas e também passo um pouco no nariz, porque eu acho que dá um arzinho de saúde, né? Uma carinha de saúde. Daí eu pego a mesma paletinha, né? O triozinho, e uso o primeiro tom realmente como contorno. Se eu quiser um contorno mais frio, eu uso só o primeiro tom. E se eu quiser um contorno mais, assim, quando eu tô mais bronzeada, eu uso o primeiro e o segundo tom. Aí eu misturo e passo, contorno a cara toda, tá? Testa, bochecha, mandíbula, nariz, embaixo da boca, contorno tudo. Usei essa paleta linda da Luisance, é nude, tá? É a paleta de sombras de metal. Ela é maravilhosa. Eu misturei aquele tomzinho mais brilhante e o branco. E aí usei de iluminador, porque aqui eu pego um produto e uso para várias funções. Iluminei no ossinho acima da bochecha, também iluminei no nariz, no arquinho do cupido, nos olhos, né, embaixo da sobrancelha, no cantinho da lágrima. Eu gosto de iluminar todos esses pontos que eu acho que dá uma diferença surreal, ainda mais para poder tirar foto e gravar vídeo. Eu acho que dá uma diferença incrível. Daí eu usei o pó banana do Face Beautiful e fui selando meu rosto. Selei na zona T. E assim, eu passo, né, o pó fazendo um baking e eu vou apertando a esponjinha, essa esponjinha própria para pó. E aí eu vou apertando para poder fixar bem esse pó e ele selar bem a minha pele e segurar a camada de base e de corretivo que eu usei. Daí eu usei esse pó compacto da minha make, é a cor 5, para poder varrer todo esse pó solto, né, que eu botei na pele, que eu fiz esse baking. Agora eu fui pra sobrancelha e peguei esse quarteto da Ruby Rose e usei o segundo tomzinho pra poder fazer a minha sobrancelha. Aí eu começo penteando a sobrancelha pra cima, penteio tudo pra cima e aí eu faço primeiro uma linha embaixo, né? Faço a linha, dou uma esfumadinha e penteio a sobrancelha pra baixo. Aí eu faço o finalzinho, né, da cauda da sobrancelha e faço também o resto da sobrancelha, né? Só não faço agora no comecinho. No começo da sobrancelha eu uso um tom mais clarinho. Aí eu penteio a sobrancelha e faço uma linha embaixo também com o tom mais claro. E aí eu puxo pra cima. Puxo pra cima e aí eu esfumo para poder fazer esse degradê, né? No começo da sobrancelha pro resto. Daí não fica aquela sobrancelha marcada, nem quadrada. Aí eu pego
pozinho, o excesso de pó da minha esponjinha e passo em cima da sobrancelha, porque isso dá mais naturalidade para a sobrancelha, mas aí não precisa esperar nem nada. Aí eu passo e venho com o pincel para poder tirar o excesso de pó. Venho com o meu fixador de maquiagem da Face Beautiful e espirro pelo rosto todo, que vai tirar o efeito de pó do rosto e vai deixar uma pele mais suave e mais bonita. Aí eu uso o meu ventiladorzinho para poder secar mais rápido. Agora vamos começar os olhos. Colei 2 pedacinhos de fita para o meu esfumado ficar retinho. E eu usei aquela mesma paleta de sobrancelhas para poder começar o meu esfumado. Primeiro eu usei o tomzinho mais escuro e eu esfumei em todas as direções. Aí eu peguei um tom mais claro do que esse que eu tava usando e esfumei as bordinhas desse mais escuro que eu usei, né? Desse primeiro tom que eu usei. Esfumei bem as bordinhas para não ficar nada marcado. E aí depois eu peguei um outro tom, um tom mais claro, de marrom mais clarinho, e esfumei mais ainda. Eu também fui mudando os tamanhos dos pincéis que eu tava usando, de acordo com o tom. O primeiro tom que eu usei um pincel menor, porque eu queria que ficasse mais concentrado. No segundo tom, eu usei um pincel um pouquinho maior, para poder esfumar aquele tomzinho ali, aquela bordinha do primeiro tom. Depois, eu usei um pincel maior para poder esfumar bem o terceiro tom. Eu tirei a fita e olha como ficou retinho. Aí eu peguei um pincel de detalhe bem fininho, esse daí é chanfrado, para poder fazer a parte de baixo dos meus olhos. E usei os mesmos tons. Usei o mais escuro e depois eu peguei um pincel um pouquinho maior e usei o segundo tom para poder esfumar a bordinha. Peguei um lápis de olho, se não me engano esse é da Luisance, ele é preto, e passei até a metade da minha linha d'água. Daí eu usei esse brilhinho lindo no começo do olho. Dei uma misturadinha ali, ficou parecendo uma coisa só, com o brilho do cantinho da lágrima. Aí eu peguei um pouquinho com o dedo, para poder ficar mais intenso o brilho. E ignorem esse resto de esmalte no meu dedo, por favor. Aí eu já vim usando a minha máscara de cílios. Essa daí é da Eudora, é a Bomb Volumável. Eu passo 2 camadas nos cílios superiores e nos inferiores. E eu passo bem, pro meu cílio ficar bem encorpado. E assim, ela realmente cumpre o que ela promete. Dá um volume muito bom nos meus cílios. Eu amo. Daí já vem com esse duozinho de contorno labial da Luisance. Tem um lado mais escuro e um lado mais claro. Eu tô usando o mais escuro para delimitar minha boca, né? Para contornar minha boca. Contorna até um pouquinho mais para fora dos lábios, sabe? Um pouquinho mais para cima do lábio, para poder deixar o lábio bem desenhadinho. E contorno bem, tanto no lábio superior, tanto no lábio inferior. E embaixo eu dou uma aumentadinha na boca também, para poder ficar mais delineado, para poder ficar mais marcado o contorno. E já venho com o meu lip tint da Fenza. Esse daí é um lip tint em gel. Eu amo esse lip tint, eu tenho há muito tempo. Se não me engano, já é o terceiro que eu compro, porque é muito bom. Ele parece um aplicadorzinho de esmalte. Daí, eu tiro o excesso com um pouquinho de papel e já venho com um gloss da Max Love. Esse daí é o gloss transparente, ele é incrível, é o meu segundo também. Eu amo esse gloss e passo o gloss na boca toda. Fica lindo, parecendo que comeu um frango, sim, mas fica lindo. E esse é o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Se gostou, deixa um like. Me fala o que você achou aqui embaixo. É isso. Beijinho.